Com o cenário mudando a toda hora, o que não para de mudar também é a curva de juros. Ela traz as expectativas de mercado para os juros básicos na economia no futuro e acaba mexendo com seus investimentos de renda fixa. Por isso, hoje o Cafeína vai te explicar como funciona a curva de juros e o que você precisa saber sobre ela. Você vai entender o que significa a abertura da curva, que leva os preços para baixo, e o fechamento, que leva os preços para cima. E assim, você vai descobrir como os especuladores ganham dinheiro com os títulos do Tesouro Direto. E a Thaís Laporta explica a diferença entre recessão e depressão, conceitos que, infelizmente, estão presentes no noticiário recente. Sami, último dia pra gente bater a nossa meta de 50 mil em março. Que não vai ter. Vai ter que fazer uma outra meta. E aqui a gente é muito sincero com os nossos espectadores, então eu não ignorei o assunto, não batemos. Não provavelmente, batemos, mas a gente pede pra galera continuar curtindo os nossos vídeos, a gente vai fazer compartilhando. uma nova meta, provavelmente. Mas fantasias, já era, me livrei dessa. É verdade. Roda a vinheta. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Cafeína. Em um momento como esse, informação é dinheiro. Aliás, sempre é. Por isso, hoje vamos falar de um importante indicador do mercado que pode te ajudar a ganhar dinheiro ou proteger seu patrimônio. Não usando bem, pode criar perdas também. É a famosa curva de juros que Priscila Yasbeck, aqui do meu lado, preparou durante o último dia. Exatamente. Sam, então aqui a gente tem, para começar, uma explicação básica sobre o que é a curva de juros. Então é a taxa paga, ela representa a taxa paga pelo título em diferentes vencimentos. Em outras palavras, também é o retorno que o credor exige para emprestar o dinheiro. Então a gente tem ali taxa, a gente tem o prazo, então conforme o prazo vai passando, essa taxa tende a subir. Quais são os fatores que influenciam também a taxa de juros? O risco, o prazo e a política monetária. Então a gente tem ali, se o risco é maior, a taxa tende a subir. Ou seja, você vai ter o credor ele vai exigir um pagamento maior pelo seu dinheiro. Se o prazo aumenta, também vai exigir um pagamento maior, certo? Certo. E também tem a política monetária, aí a taxa básica de juros, aí as decisões do Banco Central. Você tem várias curvas de juros. A gente aqui vai falar da curva de juros do Brasil. Isso. Ou seja, no curto prazo, quem decide é o cupom. Então, de um dia útil, vai lá o cupom, o Comitê de Política Monetária vai lá e decide. Mas no longo prazo, quem decide é o mercado com esses fatores. Você falou, risco, né? Então, se as pessoas acham que o país vai ter mais dificuldade, vai lá e aumenta o retorno exigido. Uhum. Aí a gente colocou aqui, referência, então a gente tem os contratos a termo da taxa DI. A taxa DI é uma taxa que fica muito próxima à taxa básica de juros, a taxa Selic que o Sam está falando aí, que o Comitê de Política Monetária do Banco Central define a meta para a taxa Selic, então a taxa DI ela vai acompanhando também essa meta para a taxa Selic e essa taxa representa os juros aí dos empréstimos de curtíssimo prazo que as instituições financeiras fazem entre elas, para que elas no fim do dia terminem ali as operações delas no 0 a 0, então elas trocam títulos entre elas. Essa taxa também é considerada, chamada de taxa livre de risco, ou seja, é a taxa que a gente tem menor risco dentro da nossa economia, que é a taxa que representa aí os juros do governo. Ou seja, eu gosto de falar, não sei se o Sami vai concordar, eu gosto de dizer que assim, o governo é o nosso menor risco dentro da economia. Tudo quebra antes de um governo quebrar. Isso, dentro do país, né? Uhum. E aí a gente tem aqui, então essa é a referência também usada para as taxas dos títulos do Tesouro Direto, ou seja, dos títulos públicos. Por que a gente está colocando isso? Porque todo mundo que fala aí sobre curva de juros futuro, a gente tem ali uma expectativa para o futuro. E como que essa expectativa para o futuro é formada? Então, a gente já explicou como que é formada essa curva de juros, mas como que isso acontece na prática? Então, no mercado, os agentes aí fazem contratos a termo da taxa DI, ou seja, eles negociam contratos baseados no futuro da taxa DI. Futuros, né? São Exato. contratos futuros. E aí, como você mesmo falou, você tem os futuros que são negociados na B3, né? Que antigamente era a BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuros, e acabam também servindo de parâmetro para os títulos pré-fixados. E aí você pode pensar tanto no Tesouro Direto até como um banco. É claro,
Quando o Tesouro paga 5, por exemplo, o banco, que tem mais risco que o Tesouro, tem que pagar mais. Então, a gente pode ter curvas de juros, eventualmente, dos CDBs, que a Easy Invest oferece, por exemplo. Mas vamos seguir que está ficando divertido. Muito bem, então vamos para a nossa próxima tela. É o carrinho. É o nosso carrinho. É. A gente retomou os nossos carrinhos aqui para explicar como que acontece a marcação a mercado, ou seja, como que esses preços oscilam de acordo com as expectativas da taxa de juros. Então, o que a gente tem aqui? Nosso carrinho, ele tem que chegar lá no futuro em R$1.000, vamos supor que esses R$1.000 seja um ponto ali de destino do nosso carrinho. E as taxas que vocês estão vendo aí, 10%, 12%, 8%, são a velocidade que esse nosso carrinho anda. Então, o que a gente tem aqui? No nosso primeiro exemplo, o nosso carrinho ele está com uma velocidade de 10%. Então, se ele partir desse ponto aqui de 766, pagando ou com essa velocidade de 10% ao ano, em 3 anos ele vai chegar em 1.000. No nosso segundo exemplo aqui, a gente aumentou um pouco a velocidade do nosso carrinho, foi para 12%. Então, o nosso carrinho ele pode partir até de um ponto anterior, pode partir de 728, porque como ele está com uma velocidade maior, ele vai conseguir chegar nos mesmos 1.000, naquele mesmo ponto em 3 anos, saindo de um ponto anterior. Só que o que acontece quando a nossa taxa baixa, vai para 8%? A velocidade do nosso carrinho diminui, ele tem que começar de um ponto mais lá na frente para chegar nos mesmos 1.000 nesse prazo de 3 anos. E é basicamente isso que acontece com os nossos títulos. Ou seja, você está com uma velocidade de 10, que é o juro, subiu para 12, seu título desvaloriza, ele cai de 7,66 para 7,28. Agora, se está 10% e sobe, por exemplo, a velocidade cai para 8, ele sai de 7,66 e vai para 807. Então, essa é a relação inversa entre taxa e preço, correto? Certo. Então, assim, o que o Sami falou também vale, importante falar que vale para quem já está com aquele título na mão. Então, você estava com o teu carrinho aqui em 766, esse é o preço que você comprou o título, no termo técnico é o teu preço unitário do título. Sim. Você comprou a 766. Aí, o que acontece se muda a taxa? Foi para 12 ou foi para 8? É o que o Sami está falando. Aí, você precisou vender o título antes do vencimento, aí se a taxa aumentou, aquele título que você tem na mão, ele vai se desvalorizar. Se a taxa diminuiu dos 10% que você tinha, então foi de 10% para 8%, o título que você tinha na mão de 766, você vai conseguir vendê-lo por um preço maior, porque a tua taxa ali de velocidade é maior. E lembrando que quanto vale o título é quanto pagam por ele. Então, estava 7,66, subiu a taxa, você tem um ativo, mesmo que você não venda, agora valendo 7,28. Se estava 7,66 e a taxa desceu para 8, por exemplo, de 10 para 8, agora você tem um ativo que vale 8,07, certo, Priscila? Certo, e se a pessoa levar até o vencimento, nada disso vale. O que vale é a taxa que a pessoa acordou no momento da compra, então ela recebe ali aquela taxa que estava pré-fixada. Vamos lá. Então vamos para a nossa próxima tela. Aqui, Sami, o que a gente vai explicar então? A tal da abertura e fechamento e fechamento da curva. Então a gente tem aqui as nossas setinhas exemplificando. E aí aqui, ó, vamos supor que a nossa taxa estava aqui no meio. Estava azul clara, azul clara, mais ou menos o que aconteceu. Se ela sobe, você tem uma abertura da curva. Sim. Se as expectativas para a taxa de juros descem, você tem um fechamento da curva, certo? Certo. E aí, pode ir. É que a curva não necessariamente se movimenta assim. São 3 movimentos possíveis que a curva faz. Tem mais, mas geralmente quando você vai estimar, lembro do meu orientador de mestrado, beijo para ele, pro Caio Ibsen, os famosos polinômios de Legendre que ele usava, que fazia o seguinte: você tem a curva, você pode ter um deslocamento paralelo, você pode ter inclinações diferentes e você pode ter curvaturas diferentes. Então, ela tem esses 3 movimentos. Aqui, claro que é um exemplo, então tá valendo. Você tá só abrindo um pouquinho a curva. Então, aqui você tem mais... É praticamente um deslocamento paralelo, né? Aqui não está uma aproximação, mas a gente está falando de um shift da curva. Muito bem. E o que a gente já tinha explicado, que o que forma essa curva aqui são os juros que ela paga ao longo do tempo, né? Sim. Então, só para explicar aqui, então a gente deixou escrito para ficar bem claro. Quando a gente tem uma abertura de juros, quando você tem os juros subindo, o preço do título diminui. É o que a gente viu ali com os carrinhos. Então, se você tem um aumento ali da expectativa de juros, um aumento da velocidade do teu carrinho, você tem o seu preço, ou seja, o seu ponto de partida menor. E tem mais. Quando o título é mais longo, como você ainda tem
uma caminhada longa para o carrinho, a variação é muito maior. Então, se você tiver um título que vence daqui a 10 anos e um que vence daqui a 2 meses, uma mexida na taxa de juros vai influenciar muito mais aquele que está há 10 anos, daqui a 10 anos. Depende do prazo de vencimento. Isso. E que é aqui o prazo, né? Você vê que aqui mudou muito pouco, aqui mudou mais. Boa, Sami. E aqui a gente tem, então, o que acontece com o fechamento da curva. Então, quando a expectativa de juros diminui, os juros ficam menores e aí o preço do título aumenta. Então, voltando ali para o nosso exemplo do carrinho, se a gente tem uma expectativa de juros menores, ou seja, se a nossa velocidade do carrinho diminui, foi ali para aqueles 8% que a gente tinha explicado, o preço do nosso título aumenta. Isso, então... Ou seja, o carrinho pode partir de um ponto lá na frente, um pouco mais, porque ele está com uma velocidade aí. E aí você tem tanto... Aliás, ele tem que partir de um ponto mais para frente porque a velocidade dele ficou menor, a taxa ficou menor. Você tem tanto as diferenças na taxa, mas o impacto da taxa dada a distância entre hoje e o vencimento do título. Tudo isso para a gente chegar nesta tela aqui, que o Sami Dana me pediu. Sim. E que eu vou deixar o Sami, então, explicar aqui que essa é a curva de juros que representa aqui o nosso momento e o momento que a gente estava há um mês. Vamos começar por hoje. O que você vê hoje? Hoje a taxa está mais ou menos 3,75. Então, o mercado espera, num período curto, uma queda da taxa para 3,5. Isso até estava no Boletim Focus de ontem. Aí depois vai subindo, 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 subindo. Então, se a gente pegar 2030, que é daqui 10 anos, a gente está falando uma taxa de 9%, mais ou menos. Então, faz isso. Há um mês, a taxa estava 4,25. Todo mundo achava que podia descer um pouco para 4 e depois subia, mas não subia tanto. Por quê? Então, quer dizer, você vê que não é só... Quando a gente faz o exemplo, você tem deslocamentos, mas a curva não deslocou aqui. Ela mudou a inclinação e a curvatura. Então, você percebe que abriu a curva aqui nos mais longos. Então, quem tinha títulos longos vai ter uma baita alteração no preço. E o preço, como subiu a taxa, o preço caiu. Quem tinha títulos curtos, o preço subiu e a alteração foi menor. Aqui nesse prazo, especificamente, não mudou nada, mas é interessante ver o comportamento. E por que, Priscila, e eu sei que você sabe a resposta, porque a curva sobe no longo prazo, né? Lembrando que a de hoje é essa e a de um mês atrás é isso. Então, hoje, em relação a um mês atrás, você está com juros esperando mais juros altos. maiores, que aumentou o risco, né, Sami? De certa forma, as pessoas sabem que o governo vai gastar dinheiro, entre vários motivos, para controlar o problema atual da economia, ajudando microempresários, autônomos, mais vulneráveis, isso vai custar dinheiro, a capacidade de pagamento dele desce. Se eu tenho mais risco, eu exijo mais retorno. Só mais uma coisa, Sami, e por que aqui no curto prazo a gente tem essa queda também na taxa básica de juros, para estimular e acho que o governo vai economia. Ajudar. Lembrando que o governo consegue sempre estipular no curto prazo, vai lá o cupom. Claro que se ele pagar muito pouco, você vai falar, tá, não tem interesse. Não, e claro que a gente está vivendo um momento muito atípico, então antes uma redução na taxa básica de juros da economia estimulava muito, as pessoas viam que o preço do dinheiro estava mais barato, o crédito estava mais barato e saíam comprando. Agora que a gente tem essa situação de crise absurda, que a gente nunca viu antes, mesmo com uma redução na taxa básica de juros, isso não gera um efeito tão grande. Esse tema é um dos que eu mais gosto, curva de juros é um negócio que tá para ter vários insights, esse é o primeiro deles, a gente volta em breve com outras abordagens. Por quê? Fala, Priscila. Porque agora a gente vai mostrar o preço do título. No site vai do ter Tesouro. a conta? Vai ser Exatamente. hoje? A gente já vai mostrar. Só para finalizar aí pra galera. Vai lá, então, pra galera preço do ver. título. Então, gente, vocês conseguem espelhar aí para mim Vamos espelhar, o site por do gentileza. Tesouro. Essa informação aqui no site do Tesouro você consegue acessar, fica aberto para todo mundo. Você clica ali no histórico de preços e taxas dos títulos. Aí, Sami, eu separei aqui o Tesouro pré-fixado com juros semestrais 2031, vencimento 2031. E aí você pode colocar tanto a curva da taxa, então como a taxa oscilou, a taxa que esse título paga ao longo dos últimos períodos, aí eu coloquei 90 dias, quanto o preço. E aí o que a gente tem aqui? A gente tem, por exemplo, no dia 5 de março, 6 de março, o título pré-fixado, o Tesouro pré-fixado com vencimento em 2031, estava valendo
R$ 1.241, tá? Aí o que aconteceu? Dia 11/3, esse preço caiu pra caramba, foi pra 1.070. Então o que aconteceu? O preço caiu, sinal que a nossa expectativa de juro aumentou, como a gente viu antes, né? E aí o que acontece com essa pessoa que tinha esse título no dia 5? Se ela vendeu antes do prazo, ali nesse período, perdeu dinheiro. Sim. Certo? E aí agora, Sam, quero que você explique agora o que tá acontecendo, por que tá mexendo tanto. Mas aí a gente tem aqui também, então, 1.070 aqui, dia 12/3. Aí, se você olhar aqui, dia 30/3, o último dado aqui que a gente pegou, tá 1.174. Então, a pessoa que comprou no dia 12 e vendeu ontem, ela já ganhou dinheiro. Ganhou. É porque você tem sempre dois efeitos. Uma coisa, você está carregando um título, você ganha com o prazo. Mas, como você está pegando um prazo curto, né, menos que um mês, o efeito da taxa também pesa. Então, a gente vê isso que você falou. A taxa desceu da expectativa que estava, né, desse ponto do dia 12, então você teve um ganho também de mudança. Por isso, pré-fixado, a gente sempre fala, tem mais risco que o Tesouro Selic, assim como o CDB pré-fixado tem mais risco do que CDBs pós-fixados ao CDI. Só que CDB pré-fixado, geralmente você não tem mercado secundário, então você não vê essa oscilação. Então as pessoas acham falsamente que é mais seguro, mas não é. E Sami, só para finalizar mesmo agora, para a galera que quer tentar especular com o tesouro e tal. Especular com o tesouro é meio que você comprar o título e ficar tentando vender antes do vencimento. Só que assim, você só ganha ou perde dinheiro se muda a expectativa da taxa, você tem né? que olhar a curva que está esperada. Se ficar maior do que o esperado, o título vai cair. Muda o preço do seu título. Se ficar... Senão... Isso. Mas você também pode especular não com o tesouro, mas aí fazendo contratos futuros de DI, que é tema para outro dia, porque Nossa, senão as pessoas vão sair fumacinha, né? Precisa você está muito a jornalística matemática, a jornalista Maria HP. E eu sou o Zé Excel. E a gente tem feito aqui um trabalho da Maria Excel e o Zé HP. Que a gente vai fazer. Então tá aí explicado mais ou menos como que as pessoas... Esse é um tema que demora acho que horas, né, Sami, para você explicar, assim. Demora cursos de economia inteiros para você explicar. Todo curso de economia tem esse tipo de matéria, mas eu lembro que no mestrado eu fiz umas 2 matérias só de renda fixa que eram poderosas, muita conta, mas a gente volta com mais calma. Agora sim, a gente vai falar com a Thaís Laporte, que entrou na onda de traduzir conceitos econômicos que estão bombando do noticiário. E hoje, Thaís, sempre muito bem-vinda, vai explicar a diferença entre recessão e depressão. Bom dia, pessoal do Cafeína. E já é quase certo que o país vai entrar em recessão com a economia parada pelo novo coronavírus. Já se fala até em uma possível depressão. Isso mesmo após o governo ter anunciado um socorro de 750 bilhões de reais e o Banco Central ter tentado abrir as torneiras dos bancos para fazer o dinheiro circular. Tem gente, inclusive, fazendo um paralelo dos dias de hoje com a crise de 1929. Mas é correto fazer esse tipo de comparação? Bom, no nosso site, uma matéria do Breno Queiroz explica a diferença entre esses dois conceitos, recessão e depressão, pela ótica dos economistas. E nem entre eles tem um consenso sobre o que é cada um. Mas de forma técnica, a gente pode dizer que uma recessão acontece quando o PIB fica negativo por 2 trimestres seguidos. Já uma depressão seria uma recessão, só que muito pior e mais profunda. Então, sim, depressões duram mais e fazem estragos maiores ao longo do tempo. E são muitos os efeitos ruins. Os mais visíveis são o desemprego e uma queda forte na produção e no consumo. Por efeito, os preços desaceleram e pode até haver deflação. As recessões são mais pontuais e até esperadas pelos economistas. Nos Estados Unidos, por exemplo, foram 11 ciclos entre 1945 e 2008, um período em que não teve depressão. E há quem defenda que o Brasil já vive uma depressão desde que entrou em crise em 2014. Isso porque, de lá para cá, a retomada da economia tem sido lenta e vacilante. E nesse mar de incertezas em que a gente está, só se sabe que daqui para frente a própria economia vai precisar se reinventar
como destacou a professora do INSPER e economista Juliana Inhas. Mais informações você encontra no investnews.com.br e nas redes sociais. Então tá aí a Thaís chamando a matéria do Breno. Cliquem no nosso site, investnews.com.br, que tem várias matérias muito interessantes para você. E Sami, agora é hora de falar sobre o noticiário quente. Sim, as notícias trazer os nossos pitacos. Pitaqueiras. Então, vamos aí pro nosso primeiro Cadê pitaco o do bonequinho dia. de Priscila Yasbeck? Tá faltando esse bonequinho Não, aí. queremos o bonequinho, A gente hein? suspendeu temporariamente por motivos de pandemia. Tá bom. Tá? Bom, mas então aqui a gente teve fim de semana, Guedes estava meio sumido, reapareceu, fez lives com investidores, conversou com os municípios. Guedes Pimpão estava. Exato. Sami, aí o nosso título da matéria é que o Guedes se divide entre o isolamento e a retomada econômica. Samidana. Olha, a gente tem falado isso desde a semana passada, antes de Paulito ir nas redes, que você tem que olhar a saúde e simultaneamente a economia, que não é essa, vidas ou economia. E ele faz medidas nesse sentido. Ele fala, vamos preservar a saúde, vamos seguir as normas da OMS, do nosso ministro Mandetta, e simultaneamente a isso, vamos cuidar para as pessoas não morrerem de fome. Então ele está dando ajuda para os autônomos, para os mais vulneráveis, para microempresas, para empresas de pequeno e médio porte, então ele está indo nas medidas nesse sentido, que é o que a economia ortodoxa faz. Então, quer dizer que tem que dar ajuda sempre? Não, é só pontualmente até isso voltar, lembrando que a gente vai pagar por isso. Como? Ajuste fiscal no futuro, não tem dúvida, mesmo assim, é o caminho menos doloroso. Vidas não tem valor numérico, né? É uma questão que não dá para mensurar, mas do ponto de vista econômico, vidas também custam, no sentido que a pessoa sai da economia e para de girar o motor da economia. Muito bem, Sami. E só para completar algumas coisas, ontem também o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, fez uma projeção aí para o nosso déficit primário desse ano, para o rombo nas contas públicas, deve chegar a 350 bilhões, que se concretizar esse número, vai ser o pior número aí da série histórica desde 1997. Para se ter uma ideia, em 2016, que foi o nosso último pior déficit, a gente estava ali com um déficit na casa de 2 a 3% do PIB. Deve subir, então, se essa estimativa se concretizar, para cerca de 5% do nosso PIB, mas toda a equipe econômica reforçando que é o momento de fazer esses ajustes, esses incentivos e tal, e que isso deve ser pontual. O secretário do Tesouro também falando que depois a gente deve retomar as medidas estruturais. Sim, importante, porque não dá para ficar jogando dinheiro. Tem político que joga dinheiro, joga. Não, isso vai sair caro, mas mesmo assim é o melhor caminho. Bom, nosso próximo pitaco, bolsa que fechou em alta de 1,7%. Sami, mercado estava repercutindo, dizendo que cria uma certa tensão aí nas bolsas, o fato de o presidente estar pedindo a volta à normalidade, para o pessoal voltar às ruas. O Paulo Guedes disse que o tempo da saúde é de 3 meses e que o tempo da economia que as empresas conseguem aguentar aí é de 2 meses, que eles devem achar um meio termo. Então eu queria que você comentasse aí todas essas notícias. Ontem eles estavam se reunindo, né? Então isso está sendo discutido, os principais ministros, junto com o presidente Bolsonaro. Ele sabe, Paulo Guedes, que você tem que cuidar da vida das pessoas e da economia. Então, são várias medidas sendo anunciadas. Nos Estados Unidos mesmo, no domingo, o Trump estendeu a quarentena, ele estendeu até o dia 30 de abril. Acho que não tem dúvida que todo mundo quer voltar a trabalhar, que as pessoas, né, não querem ficar em casa improdutivas, mas é uma questão de calamidade, é uma questão de saúde e a gente tem que ser técnico. Agora, todos os bancos, mudando um pouco de assunto, estão revisando aí para quanto fecha a bolsa, né? Estavam falando em 130 mil, 120 mil no final do ano, isso em janeiro, agora já se fala em 90. O Bank of America, por exemplo, caiu de 130 mil para 87 mil. Também uma notícia que pesou na segunda-feira foi a queda aí do Brent de petróleo. O barril ultrapassou a barreira de $20, né, para baixo. Então, petróleo nunca, pelo menos no histórico recente, nunca foi tão barato. E isso, obviamente, é uma consequência da economia mais fraca. E da Arábia Saudita dizendo que talvez também não chegue
num consenso aí com a Rússia, né, sobre Sim. redução de produção. Muito bem, Você Samidana. tem algum repitaco, algum complemento, algum pedido, algum... Não, acho que por hoje é só. Senão o pessoal tá falando pra gente fazer com menos de 20 minutos o cafeína, então eu tô preocupada aí com o Na horário. edição você tem que cortar tudo. Muito bem, ficamos por aqui. Priscila volta às 12h30 e às 19h30. Essa semaninha estarei eu, Priscila ou os dois no Conta Mais às 19h30 da noite, sem contar o nosso compromisso diário com vocês aqui no Cafeína. Muito bem. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.